Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje temos conosco a Nive, que irá compartilhar um pouquinho mais sobre a sua carreira e sua jornada. A Nive, além de apresentadora de esporte eletrônico, presidente, criadora de conteúdo, é também streamer. Então, Nive, muito obrigada por vir compartilhar com a gente tudo isso e muito mais da sua história. Ai, eu adorei! Vai ser um papo ótimo. Vai ser tipo aquele chazinho, aquele cafezinho que a gente tomou lá em Abu Dhabi. Esse mesmo. Vai ser esse papo. Vai ser um chá de comadre bem gostosinho. Mas, bom, bora lá. Muito obrigada mesmo. Me conta, quem é a Nive? Quem é a Nive? A Nive nasceu em São Paulo. Sou uma criança de 91. Tenho 33 anos, se a conta estiver certa, eu acho que eu acertei. Eu cresci com um controle de videogame na mão, jogo desde criança, tanto jogos de cartas, tabuleiro, xadrez, truco, pôquer. Eu não era muito estudiosa na escola, mentira, eu era muito estudiosa na escola até um determinado momento da minha vida, que aí eu tive algumas questões pessoais que fizeram eu me afastar um pouco, e depois eu mudei meu mindset completamente, porque eu queria entrar na faculdade, queria mudar de vida, e estudei muito para o vestibular. Eu consegui uma bolsa integral na faculdade, eu me formei em design de moda. Eu trabalhei com muitas coisas da minha vida, eu sou praticamente o Seu Madruga, ou a Barbie Profissões. Eu já trabalhei com mercado financeiro, com mercado imobiliário, no mercado de moda. No mercado de moda eu trabalhei como coordenadora de fábrica, trabalhei com estilismo, eu trabalhei com noivas, com acessórios, sapatos, bolsas, vestuário, enfim, e no meio dessas empreitadas malucas e essas coisas que eu fazia, eu acabei me consolidando, eu era coordenadora de moda, e acabei depois que acabou a minha faculdade, que aí eu fiquei assim com um espaço, uma lacuna na minha vida, resolvi criar um hobby. E esse hobby eu comecei a organizar campeonatos de esportes eletrônicos e fazer toda a parte de entretenimento deles. Então eu fazia entrevistas com os jogadores, apresentava os campeonatos e hoje eu tô aqui. Simples assim, meu Deus, já me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Fiquei preocupada porque o podcast é meu hobby, né? Opa, não quero te falar nada, Leite, brincadeiras à parte. Mas muito bacana. Porque como eu gosto muito de quando você fala que é a Barbie Profissões, porque realmente passou em todos os cenários e se desenvolveu e cresceu junto com o esporte eletrônico no Brasil. E me conta como que foi essa transição, que você gostava dos games, você falou que sempre teve contato com jogos desde criança, mas da onde surgiu essa ideia, essa vontade? Da onde surgiu essa origem, já que você estava tanto no mundo da moda? Cara, foi muito doido, porque assim, quando eu era criança, eu jogava PlayStation 1 e Super Nintendo, entendeu? Não tinha nada a ver com esse universo de esportes eletrônicos que a gente conhece hoje em dia. Mas durante a minha época de adolescência, eu vivi a época da Lan House, do CS, do Medal of Honor, do Tibia. Eu vivi esse mundo. Então, era uma coisa que eu gostava muito. Mas depois eu me afastei completamente, porque ali quando eu começo a estudar para tentar conseguir uma bolsa na faculdade, que era uma coisa que eu sabia que a minha mãe não ia ter como bancar uma faculdade para mim, eu me afastei completamente desse universo, eu parei de jogar. E aí, durante a época de faculdade, eu estudava design de moda e tinha o curso de design de games. Aí eu tinha vários amigos lá que eles eram muito mais amigos meus do que as meninas de moda. Porque, assim, as meninas de moda, de uma forma geral, a maioria, era muito patricinha e tal. Hoje eu tenho essa cara de patricinha, e hoje eu até posso ser, mas eu não era, entendeu? E naquela época eu me dava muito melhor com a galera de games, de geek, porque a gente tinha mais assuntos afim, entendeu? Então... Eram mais pontos em comum, né? Vocês tinham realmente similaridades. Era muito mais pontos em comum, assim. As meninas estavam sempre falando ali de marcas caras e coisas assim que não era da minha realidade.
Então, aquilo, e tinha um laboratório na faculdade que era um laboratório de jogos antigos, porque como tinha ali a galera de games, eles tinham um laboratório retrô. Então eu ficava com os meus amigos lá jogando o Nintendo 64, entendeu? Então era algo que eu gostava muito de fazer, mas que eu não tinha muito tempo e que o máximo de tempo que eu jogava era nos intervalos da faculdade. Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu quis eu quis trabalhar com esse universo, mas assim, eu não naquela época foi muito doido, porque eu estava completamente desatualizada do universo de esportes. Então, assim, eu comecei a atuar ali com FPS menores e comecei a jogar aquilo, assim, tipo, sei lá, Warface, Sudden Attack, Crossfire, Point Blank. Acho que naquela época até o CS estava até meio caído, o pessoal nem estava jogando tanto CS naquela época, ou pelo menos eu não estava jogando muito. Sei lá, League of Legends. Eu comecei, assim, a gente começou a organizar os campeonatinhos, sabe? Foi uma coisa, assim, muito... na sala de estar de um amigo nosso, botamos um chroma key, começamos a organizar campeonato. Quando a gente foi ver, a gente fez um campeonato que teve mais de tinha um total, um limite de 1.024 equipes inscritas. A gente lotou o campeonato, a gente não achou que ia dar tudo isso de inscrito, fechou as inscrições porque não cabia mais. E aí a gente percebeu a carência desse universo de competições. Então, assim, naquela época, as competições eram muito pequenas. Você sabe, você viveu isso, né? O seu marido já jogava nessa época. Você sabe como, em 2013, esse universo era muito escasso. Sim. Era assustador. Era muito difícil. Então, a galera jogava ali por um kit de periféricos, às vezes, a premiação dos campeonatos. Então, era uma coisa que a gente... notou ali uma carência e a gente queria fazer diferente. Então a gente ia atrás dos publicadores e batia na porta deles e falava assim: olha, eu quero fazer um campeonato do seu jogo. Vocês ajudam a gente com premiação? Vocês ajudam a gente com algumas coisas, benefícios para a comunidade, dinheiro no jogo para a gente dar de premiação? E aí a gente ia fazendo os campeonatos dessa forma. Então, porque para quem chegou no universo do esporte eletrônico, assim, de 5 anos para cá, não faz a menor ideia de como era o cenário quando tudo era mato. Quando tudo era mato, como era difícil, inclusive para os próprios atletas terem ali a base, a estrutura para conseguir jogar, porque a maioria deles tinha que jogar, mas tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que sustentar a família, sabe? Então, era a realidade ter uma vida dupla, né? Você não conseguia se dedicar para ser atleta. Exatamente. E a gente entendendo essa carência, a gente quis fazer algo que podia ajudar a comunidade, e a gente foi fazendo esses campeonatos, e a gente entendeu que o que vai mudar, como que a gente vai mudar isso? Cara, o esporte eletrônico ele tem que parar de ser um nicho. A gente entendia isso era uma coisa assim muito forte que a gente tinha em mente. Então a gente queria fazer algo que incentivasse as pessoas a assistir e marcas a quererem participar. A gente precisava de marcas não endêmicas, a gente precisava da mídia tradicional. Então, a gente começou a fazer aqueles campeonatos, tentar fazer com que eles fossem o mais atraentes possível para o público, para que fossem atraentes para as marcas. Tivesse uma boa visibilidade também, né? Exato, então a gente entendeu, por exemplo, o que falta. A gente assistiu os campeonatos que aconteciam e até então eles tinham assim, o jogo começava, passava para o narrador, comentarista, quando tinha uma câmera de um narrador e um comentarista, era muito. E aí a gente... E às vezes nem tinha tudo isso, né? E aí a gente achava, e se a gente trouxer um pouco mais de entretenimento, se a gente fizer uma apresentação, uma coisa meio UFC, meio ladies and gentlemen, assim, sabe? E aí eu começo a apresentar os campeonatos por causa disso. E aí a gente queria ter uma entrevista pós-jogo com o jogador para entender, assim, depois que o jogador venceu ou depois que o jogador perdeu. E aí a gente começou a tentar trazer essa veia do entretenimento mais para dentro do esporte eletrônico. E bom, e aí o resto é história, mas na realidade, depois disso a gente começa a entender outras coisas, outras questões, que era um grande sonho meu, era levar o esporte eletrônico para as mídias tradicionais também, né? Então, assim, quando eu já trabalhei bastante com televisão, né? Para quem acompanha a minha carreira há muitos anos sabe.
Eu tive até um quadro na Rede Globo para falar de esporte eletrônico, mas até esse quadro acontecer, eu fiz muitos projetos e bati na porta de muita emissora. Foram muitos nãos para bater, emplacar um sim. Exatamente. Então foram muitos projetos ali para tentar fazer isso acontecer, porque a gente acreditava que isso podia ser um grande divisor de águas nesse universo, sabe? E hoje a gente vê esse universo gigantesco, com essa magnitude que tem, mas não era a realidade naquele momento. Sim. Algumas dúvidas que eu fiquei. Naquele momento lá da faculdade, você estava fazendo design de moda, mas o teu nicho, né, o teu grupinho era design do game, você não pensou em migrar, você não pensou em ir cursar e seguir a carreira no game ali como design? Não, porque na minha cabeça eu acreditava que era um universo muito difícil. Assim, sendo bem objetiva, eu achava que era algo muito difícil. Mas eu também, talvez porque aquilo não... Eu não sei, quando eu era criança, eu tinha dois possíveis sonhos ali de carreira, e um deles era trabalhar com estilismo. Eu queria fazer figurinos para teatro, para TV, era isso que eu queria trabalhar. Ou eu queria ser arquiteta, talvez. Então, assim, eu tinha algumas coisas assim, mas eu nunca pensei em atuar com games, porque... Cara, é muito louco, porque hoje em dia eu penso o seguinte: como se sonha com algo que você não conhece? Pois é. Eu não tinha nenhum sonho de algo que, assim, era tão impossível assim, porque trabalhar com games parecia algo extremamente impossível. O fato é que quando eu começo a atuar com isso, era 100% um hobby. Era 100%. O fato é que eu ainda trabalhava com moda. Eu esqueci de falar que eu também trabalhei com música. Eu trabalhei com percussão. Eu dei aula de percussão em comunidade. Muito legal. Essa parte eu não sabia. A da moda eu lembrava bem, mas a da música eu não lembrava. Cara, doideira. Minha vida é muito doida. Minha vida é muito doida. Eu acho que, na realidade, assim, eu acho que eu tenho uns 150 anos. Porque tem umas coisas tanta coisa que eu já fiz na minha vida, é muito louco. Muito bom, adorei. Outra coisa também que eu fiquei pensando aqui. Da onde surgiu essa veia da comunicação? Porque quando você entra, né, como um hobby no esporte eletrônico, que é gerando, né, essa questão do campeonato, que é pensando na mídia tradicional, trazendo muita inspiração de outros campeonatos para dentro do esporte eletrônico, você já tinha facilidade de comunicação, você já fazia live, não fazia, você já era conhecida, não era? Situa o pessoal um pouquinho dessa época. Zero, não fazia live. Mas, cara, foi uma coisa engraçada dos meus primórdios. Eu era famosinha no Orkut. Eu tinha. Adorei, me conta mais, porque eu não tinha muitos amigos, eu tinha só os amigos conhecidos, eu não aceitava ninguém estranho. Eu tinha medo. Você lembra que o Orkut, ele tinha um limite de pessoas que você podia aceitar? Eu tinha 4 contas, porque minhas contas estavam todas lotadas. Famosíssima, mas me conta, da onde surgiu essa fama? Mas, assim, desde criança, eu acho que eu sempre tive eu sempre fui meio desinibida, assim. É engraçado, minha mãe tem... Eu não sei nem se minha mãe ainda tem essa fita, tá? Mas tinha uma fita muito engraçada que minha família me aloprava, que era um vídeo do minha formatura do pré, que eu fui a oradora da turma. Então eu li todo o discurso e tal, e na hora do hino nacional, a gente foi cantar o hino nacional com a mão no peito, e eu tava assim, vira do Ipiranga, toda tipo empolgada. Pleníssima, apresentando. Pleníssima, nossa, exibida que só ela. E aí minha família me aloprava por isso. Mas assim, eu na época da escola, assim, eu era sempre a eleita a apresentar os trabalhos da turma. Na época da faculdade, então, eu sempre apresentava todos os trabalhos. Então eu tinha um pouco de facilidade de falar em público, mas... e eu também trabalhei com teatro. Tinha esquecido isso. Tá, também. então explica bastante também essa veia, né? Essa facilidade com a comunicação em si. Então, adorei. E como foi essa questão? Foi um trabalho no teatro, não foi? Eu comecei a trabalhar com teatro quando eu comecei a tocar percussão. Que aí eu tinha um grupo de teatro e de percussão, só de mulheres, e a gente fazia sonoplastia para espetáculos. Então, a gente fazia toda a parte musical durante esses espetáculos.
E aí era mais essa parte, assim, mas pelo fato de eu estar lá me apresentando e tudo, é muito engraçado, porque eu lembro que nessa época eu tinha o cabelo roxo, eu era toda metida. Muito bom. Apesar de muito diferente, né? Igual você fala, meu Deus, Barbie profissões. Ouvindo, eu consigo fazer muitas conexões que todas as versões de Nive, elas eram muito artísticas. Então, sempre teve, igual você falou, a Nive lá com 5 anos, toda desinibida, e aí a gente pega todas as artes, né? O teatro, a música, a comunicação, a questão da moda, que a moda tem uma veia artística também. Então, sempre você conseguiu andar por todas as esferas e fazer ali a sua presença em todas elas, né? Se encontrar. Tenho certeza que, porque quando você conta, né? Eu não estava nessa época, não vi, mas quando você conta, dá pra ver que tem muito amor, muito carinho, e realmente você se identificava com aquilo. Então significa que você é da arte mesmo. E tem um motivo pra isso. Na realidade, a minha mãe, ela foi atriz, a minha mãe é artista plástica. Ela é bonequeira, ela faz aqueles bonecos de Olinda, Gente. Nordestina, uma mulher assim com a veia artística assim incrível. Ela fez cenografia para espetáculos, adereços. Ela trabalhou muito nesse universo artístico e eu acho que muito da minha personalidade vem dela. E o meu pai, ele era musicista erudito. E era uma coisa que a gente fazia muito juntos. Eu tocava piano também quando eu era mais nova, porque o meu pai me ensinou e era uma coisa que a gente fazia juntos. Que amor. Mas isso foi uma coisa assim, foi um processo da minha vida que eu tive que tentar superar, porque eu sempre tive muita paixão por música, mas o meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 12 anos, e na época eu acabei desistindo de atuar com isso, porque na época, para você ter uma noção, eu tinha entrado na Universidade Tom Jobim, que é a Universidade Livre de Música, com um piano clássico, e é muito difícil entrar, você faz uns testes muito difíceis, né, para entrar, e eu toquei uma peça do Sebastian Bach, e foi muito bacana, e eu consegui entrar, eu acho que eu tinha uns 11 anos nessa época, só que foi uma coisa que depois eu criei bloqueio, assim. Eu acho que foi uma época muito difícil da minha vida. Eu tive... Hoje, na época eu não identificava como uma depressão, mas hoje eu identifico como uma depressão. Sim. E nessa época eu acabei me afastando completamente do meio musical. Fato é que depois, quando eu volto a trabalhar com música, eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer teatro e música e percussão, eu quis tocar um instrumento totalmente diferente dos que o meu pai tocava. Meu pai tocava piano, meu pai tocava violão, meu pai tocava qualquer instrumento de corda, para falar a verdade, cordas e teclas. E aí eu quis fazer, eu queria ainda voltar a ter essa paixão por música, mas eu fui aos poucos com outros instrumentos diferentes, assim. Sim, tendo que ressignificar, né? Todo um processo tão difícil de tanta... Tendo que ressignificar, essa é a frase correta. Uhum. Me conta um pouquinho mais sobre esse seu começo, né? Porque foi uma junção de amigos que quis fazer campeonato, mas era um hobby ainda. Qual foi o momento que você viu e pensou, puxa, isso daqui deu certo, esse daqui tá dando certo? Foi quando conseguiu alguma visibilidade? Foi quando conseguiu alguma premiação? Que você falou, poxa, talvez se eu seguir por aqui vai ser minha profissão. Amiga, você lembra aquele campeonato na Max 5, que foi um invitational do início de 2016, quando os meninos vieram pro Brasil? Sim. E foi o campeonato de CS, muito incrível. Foi e esse campeonato de todos os times que estavam jogando fora. Foi. Esse campeonato, eu acho que ele foi uma das, assim... Eu costumo falar, é engraçado eu falar dele pra você, porque você tava lá, você viveu isso. Foi um dos campeonatos que eu senti que era aquilo que eu queria fazer demais. Porque nesse campeonato, eu tava apresentando o evento, foram acho que 4 dias de evento de campeonato. Nesse campeonato, além de eu apresentar o evento, eu coordenava o portal de notícias da Max Arena.
Então eu escrevia todas as matérias pro portal, eu upava todos os vídeos no YouTube, eu fazia, tipo, toda a parte de conteúdo, de mídia, de tudo. E foram, assim, 4 dias muito pauleira, que eu trabalhei muito lá. E eu não falava espanhol ainda. E eu tive que entrevistar os times em espanhol, que foram os times lá que o Fallen ajudou a trazer para o Brasil, para participar desse campeonato. E esse campeonato foi um campeonato, assim, que eu tava muito empolgada e muito sobrecarregada, mas eu senti que eu era capaz de qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, porque eu consegui finalizar aquele campeonato com muito, muito, muito esforço, e o campeonato foi um sucesso, e foi incrível, e naquele momento, eu não tinha ainda feito tantas coisas de palco, eu já fazia 2 anos, mais ou menos, que eu atuava com campeonatos, eu fazia ao vivo, com live stream, com entrevistas, coisas gravadas, mas eu ainda não tinha feito muitos palcos naquele momento. E aquele foi um dos primeiros grandes eventos, assim, que eu fiz. Hoje em dia, é engraçado falar grande hoje, porque não é tão grande assim para os campeonatos de hoje em dia, mas foi um campeonato bem grande já, assim, né? Mais marcante, tinha muita gente, E era o pessoal que tava ganhando, tava lá fora, era a época áurea, então eu acho que por isso tem tanto significado. E também, como eu disse pra você, eu tinha vivido muito a época, né, das lan houses e tudo, e aí foi muito louco, porque foi como se eu tivesse, satisfazendo um sonho da Nívia adolescente que fazia corujão na lan house, né, jogando CS e tal, e foi muito louco para mim. Aquele campeonato foi, cara, maravilhoso. E acho que foi meu primeiro campeonato de CS, inclusive. Também ele acabou sendo muito importante na minha vida, porque hoje eu já apresentei vários campeonatos mundiais de CS, né? Uhum. Mas aquele pequenininho, ele foi muito significativo para tudo que sucedeu. E esse campeonato já faz quase 10 anos, meu Deus. Pois é. Sim, ele foi muito importante na época, porque eu acho que foi a construção, né? Foi o primeiro passo para a Nive de hoje. Para a Nive realmente foi uma experiência, foi uma vivência, foi uma junção de tudo que demonstrou que você conseguia, que você tirou de letra diante de todas as adversidades, né, que a gente hoje olha, que a gente olha a infraestrutura de hoje, compara com a de lá atrás, onde você comentou, tinha que upar, tinha que gravar, tinha que escrever, tinha que não sei o que, e pensar que era teu hobby também, então era bastante energia, e como você tirou de letra e o quão fundamental foi isso para a construção da tua carreira e da mulher que você é hoje, que todas nós temos muito orgulho. Ai, linda. Mas, então, esses 2 anos, assim, que você falou de período, né? Você tava trabalhando com outras coisas também pra pagar suas contas, então não era o teu foco. Porque a gente olha, às vezes, né? E a gente pensa, não, começou tudo lindo, maravilhoso. E as pessoas não têm ideia que se tudo é mato, a gente precisa pagar conta de outras formas. Então, durante 2 anos foi o prazo que você precisou intercalar tua profissão com os games. Depois desse campeonato, você conseguiu focar só nos games ou ainda não? Eu tinha acabado de largar meu emprego. Fazia pouquíssimo tempo. Por isso que eu falo que ele foi tão emblemático pra mim. Porque fazia pouco tempo. Eu acho que fazia uns 3 meses, mais ou menos, que eu tinha largado meu emprego em moda. E foi muito difícil, porque eu engolia muito sapo e as pessoas... Todo mundo engole sapo do trabalho, gente, eu não tô nem questionando isso. Mas foi numa época que hoje em dia a gente, pelo menos, fala um pouco mais sobre os direitos dos funcionários, né? Sindicato, etc e tal. E naquela época, a minha chefe, ela era muito abusiva comigo, muito. Ela me xingava, mas assim, ela falava palavrões que eu não falaria agora, eu não repetiria agora pra você. Ela xingava todo mundo, ela ofendia todo mundo, ela era assim, nossa, ela seria canceladíssima hoje na internet. Ela era tenebrosa. E no dia que eu larguei meu emprego, assim, eu não podia largar, porque eu tinha conta para pagar, eu já tinha, assim, eu já tinha toda uma vida, né? Eu já morava sozinha, já tinha saído da casa dos meus pais, já fazia tempo. E então eu já tinha conta para pagar, eu não tinha o que fazer, entendeu? Eu tinha que continuar trabalhando. E ela
ela me ligou um dia de noite, eu acho que era, sei lá, numa sexta-feira à noite, e ela me ligou para reclamar de não sei o que lá, e ela me xingava e gritava tanto no telefone, que aí no final eu xinguei ela até não poder mais. Foi assim, ai, tudo que tava guardado, assim, fazia anos que eu tava segurando, tudo que eu queria xingar ela. Aí eu xinguei ela tudo de volta. Mentira, não falei tanto palavrão assim pra ela, não, muito menos do que ela merecia. E falei pra ela que eu só aparecia na empresa de novo pra levar minha carteira de trabalho e que ela ia se virar sem mim. E que ela se vire. É isso que eu tenho pra falar, que eu tô tentando evitar falar palavrão. E aí eu fui lá depois só pra levar minha carteira de trabalho e pouquíssimo tempo depois a empresa dela faliu. Ela achava que ela não precisava de mim, gata. Pois ela é. O mundo dá muitas voltas. Dá muitas voltas. E aquilo foi muito doido, porque assim, quando você trabalha ouvindo muita humilhação, aquilo deixa marcas em você. A gente acha que, tá, tudo bem, assim, a gente respira fundo, a gente continua, vira, porque às vezes tem que continuar. Não é tem que continuar. Mas aquilo deixa marcas na gente. E por isso que eu falo que aquele foi um momento pra mim que eu falei, cara, eu sou capaz, e eu vou conseguir, eu vou fazer isso daqui vai dar certo. Porque quando eu saio do meu emprego lá, eu pensava assim, tá, na pior das hipóteses, eu procuro outro emprego, depois volto a trabalhar com moda. Então eu ainda tinha aquilo muito como plano B. E aquele evento foi um evento pra mim que eu falei, não, o quê? É isso aqui? Eu vou colocar todas as minhas fichas, porque é isso que eu quero fazer pra vida. Fato é que foi nesse ano que eu fiz o meu primeiro piloto para televisão. E aí foi nele que eu comecei a fazer eu fiz pilotos e comecei a enviar para emissoras e tudo. Foi nesse momento. Aí esse foi um ano muito importante para mim, 2016. Assim, foi um ano bem importante para minha carreira. Conta um pouquinho mais como funciona essa questão para quem não entende de criar pilotos e enviar para TV. Engraçado, eu não sei o quanto isso hoje em dia dá super certo ou não, mas naquela época até que funcionou. E também muita parte era ingenuidade minha que achava que ia dar certo. Então eu fiz vários que não deram certo. Mas daí teve um que deu muito certo, que foi o seguinte. Eu tinha uma ideia de fazer para os canais de esportes tradicionais um conteúdo de esporte eletrônico. Aí eu resolvi fazer um piloto que eu chamei o Gordox para gravar comigo. O convidado foi o BRTT, e a gente fez ele topou super fazer parte desse projeto com a gente gravou o piloto, e, tipo, com várias ideias do que a gente queria fazer e tal. Muito doidas, a gente era muito maluco. E aí eu fiz esse piloto, e aí eu dei o nome do projeto de eSport TV, porque existia o canal do Sport TV, e eu pensei, cara, esse nome é genial, eles vão querer. Aí, eu resolvi registrar o nome. Quando eu fui registrar o nome, fazia 3 meses que a Rede Globo tinha registrado o nome Sport TV. Só que aí, mas assim, foi coincidência, tá? Eles não roubaram de mim porque eles não tinham nem como saber, e eles tiveram a ideia antes de mim. E aí, quando eu vi, eu fiquei triste, mas fiquei feliz. Porque eu falei, cara, significa que se eles já registraram, eles estão pensando em fazer. Eles estão de olho, então eu vou tentar mandar lá. Vou tentar mandar lá. Aí eu fiz, pra você ter uma noção, eu gravei o projeto todo com as luzes azul e vermelha, que eram as cores do Sport TV. E gravei falando, sejam bem-vindos ao eSport TV e tal. E gravei e mandei na cara e coragem pra eles. E aí, fato é que pouco tempo depois, eles não fizeram o projeto, mas eles chamaram eu e o Gordox para trabalhar primeiro no canal online deles do YouTube, que se chamava eSport TV. Eles já estavam preparando o campo ali. E aí depois, aos poucos, eu fui começando a fazer coisas no Sport TV, e aí depois eu fui fazer o quadro na Globo. E eu acho que, se eu não me engano, foi no ano seguinte que começou o Prêmio Esporte Brasil, inclusive. Acho que foi 2017. Se minhas contas estão certas, eu acho que é isso. Eu acho que sim. Foi o primeiro ano. Então aí eles já começaram a se envolver nesse universo, né? E hoje em dia eu faço bastante coisa para eles, inclusive o Prêmio Esporte Brasil, desde 2017. Surreal, daqui a pouco a gente já vai estar fazendo 10 anos também de prêmio, nível do céu.
Exatamente. Meu Deus. O tempo Loucura. passa. Não, surreal. E conta um pouquinho mais desse projeto da Globo, como que era? Pra quem não acompanhou na época. Da Globo, eles resolveram fazer, o projeto chamava Start, era um quadro dentro do Esporte Espetacular. Então, o Esporte Espetacular é o carro-chefe deles de esportes tradicionais, que passa todo domingo na Rede Globo. E aí, eles têm blocos para falar de várias modalidades. E aí, dentro dessas modalidades, a gente tinha um quadro fixo que era para falar de esporte eletrônico. E aí, a gente levava histórias, né, para lá. Era um quadro muito legal. Era um quadro muito bacana. A gente parou na pandemia. Aí, durante a pandemia, a gente acabou parando e depois não mudanças de vida e tal. Sim. Na época também eu tava morando no Rio de Janeiro, foi na época que eu voltei pra São Paulo, eu tava meio lá, meio cá. E aí, pandemia, a gente trancou todo mundo em casa, as coisas todas mudaram. E aí o quadro parou. Mas foi muito legal. Mas eu acho que ele cumpriu o seu propósito. Eu acho que ele era difundir o esporte eletrônico, colocar dentro de uma TV tradicional. E depois da pandemia, vamos combinar que já não precisava mais? Não, porque depois da pandemia... A pandemia foi, assim, explosão para o esporte eletrônico. Aí já não fazia mais tanto sentido também. Pois é. Antes da pandemia, você já fazia live, não fazia live? Qual foi o momento que entrou a skin Nive Streamer? Cara, foi muito engraçado, porque assim, eu começo a fazer nessas loucuras de quero fazer projetos, eu decidi que eu queria fazer lives de Just Dance. E foi quando eu comecei a fazer. Foram as minhas primeiras lives, foram de Just Dance. Foi, acho que 2015, 2016, não lembro. Tá, então só pra gente colocar na linha do tempo. A primeira skin foi apresentadora mesmo. Sim, foi de apresentadora. Entrou com a parte de comunicação. E aí a segunda skin que veio foi a da live pra jogar Just Dance. Exatamente, porque eu achava que ia ser muito legal, porque naquela época ainda não se fazia live de Just Dance, era uma coisa assim, muito difícil de fazer, porque você precisa de estrutura para fazer. Cara, quem já tentou fazer sabe que é complexo, tudo é complexo. Você precisa que o microfone capte numa distância boa, então provavelmente você vai ter que usar ou um microfone que seja omnidirecional, que tem um alcance bom, ou você precisa usar um microfone de lapela, que é um desafio também para quando você está usando o OBS, usar um microfone de lapela para capturar no computador. E aí você precisa de um chroma key atrás, grande, para você colocar o jogo atrás. E você precisa de uma placa de captura, né, para capturar do jogo, porque o jogo vem ou do PlayStation ou do Nintendo, que seja, ou que você tiver, o console que você estiver usando. E aí, aí você precisa de uma tela para você ainda conseguir falar com a galera, mas você tá distante deles, para você ler o chat. Tipo, tudo é muito complexo. Você precisa de um setup bom, assim, o computador bom para capturar a placa de vídeo. Para quem captura a placa de vídeo sabe que sempre precisa de um computador bom para poder rodar. E aí uma das telas precisa estar no jogo, outra precisa estar no computador. É complexo. Uma loucura. E saiu porque você gostava de jogar isso. Você gostava de... Da onde saiu essa vontade? Ah, tá. Porque você me contando assim, ó... Eu já tenho uma dificuldade, né? A gente começou a conversar sobre o OBS aqui. Eu falei, gente, é muito difícil. E agora você me falando tudo isso, eu falei, tá 70 vezes pior. Mas é porque também, sabe o que é? Além de eu adorar, eu queria trazer uma galera pra jogar junto comigo. Você queria fazer meio campeonatinho também, competiçãozinha de Just Dance? Era competição, era mais assim, um bate-papo, trazer uma galera. Tem uma mosca aqui, você tá me tirando. Mas me fala, amiga, como que consegue se concentrar? Ou eu sou muito descoordenada, ou eu falo, ou eu danço, ou eu aperto. Eu não consigo. Eu pensando... Mas era justamente isso, era zoeira. Então eu trazia uma galera muito desajeitada pra jogar comigo. E era muito engraçado. Porque eu fiz live de Just Dance com um monte de gente. Até o Rezende jogou comigo nas minhas lives de Just Dance. Otávio Neto dançou comigo. Então a gente fazia assim, enquanto eu tava jogando e dançando, a gente tava conversando e tal. E aí era uma coisa muito engraçada, porque a galera curtia, porque era cringe, porque ninguém dançava bem.
E aí eu fiz... Nossa, teve uma live que eu fiz que foi, assim, um estouro. Na época, foi... Era uma época que era muito mais difícil você pegar grandes visualizações em live, né? E eu fiz uma live na época que acho que estava surgindo o YouTube Gaming. Eu fiz uma com várias meninas, chamei várias meninas para fazer comigo. E a gente fez, tipo assim, a live das Spice Girls, assim. E aí a gente pegou, assim, sei lá, 20 mil pessoas assistindo simultâneo na live. Foi assim. Que era um número absurdo. Altíssimo. Uhum. Altíssimo pra época. Isso era o quê? 2016, sei lá. Então, assim, na época foi, assim, absurdo, uma quantidade bizarra de gente assistindo. Só que, assim, na época, para fazer esse daí, que eu tava falando que eu precisava de uma estrutura complexa, eu fui atrás da Ubisoft, que eu falei, cara, me ajuda a fazer esse projeto acontecer. E aí eu comecei a tentar ir atrás deles e tal, e pedir para eles, mandei o projetinho, fiz todo um projetinho, uma apresentaçãozinha, e mandei para eles e pedi um apoio deles, e eles me apoiaram na época. E foi muito legal, porque... isso ainda foi antes de eu apresentar o Rainbow Six, porque nem tinha lançado ainda o Rainbow Six. Aí depois, pouco tempo depois, eles começaram a fazer os campeonatos com a gente lá na X5, e aí eu comecei a apresentar o Rainbow Six desde o começo, desde o lançamento do jogo. Esse é um jogo que eu tenho muito carinho, assim, porque eu fiz parte da história deles em vários momentos importantes, inclusive ano passado eu apresentei o Mundial aqui no Brasil, que foi muito incrível. Ai, nossa, esse dia foi incrível, eu chorei tanto. Nossa, esse jogo já me emocionou demais. Muitas vezes. É bacana porque você realmente acompanhou ele surgir, né? Ele nascer. E muito legal a Ubisoft ter acreditado no seu projeto e ter apoiado, né? E ter realmente criado esse vínculo que agora é pra sempre. Nossa, cara, eu amo muito o pessoal da Ubisoft. O pessoal da Ubisoft Brasil é uma mãe que faltou no CS aqui no Brasil, sabe? Sim. É uma mãe que a gente não teve no CS. A Ubisoft, ela é incrível, nossa. E eles gostam, eles abraçam, você vê, pelos conteúdos que eles fazem, você vê que eles abraçam as maiores loucuras. E no final das contas, eu acabei virando meio garota propaganda do Just Dance na época. Eu apresentei muita coisa de Just Dance. Muito campeonato, apresentei campeonato mundial de Just Dance. Eu fiz um reality show de Just Dance pro Multishow, que foi No Gás do Just Dance, foi um projeto muito legal, que a gente fez durante a pandemia, inclusive. Eu fiz vários comerciais do Just Dance na época. Gente, deu super certo. E era muito engraçado, porque eu era péssima dessa. Eu sou péssima até hoje. Não, e eu ia te perguntar se você era boa. Sempre, sim, mas sou péssima. Mas assim, gente, essa é a minha maior defesa dentro dos games. É tipo assim, você não precisa ser bom, a menos que você seja um jogador profissional. Se você não for, você pode se divertir e jogar e ser um hobby incrível na sua vida, e tá tudo bem ser horrível. E não importa que você joga há mais de 10 anos e continua sendo horrível, tá tudo bem. Eu te entendo. Eu partilho dessa mesma sintonia que você. Eu apoio, eu acho que tem que ter licença poética. Não precisa ser bom. Pode ser um hobby. Exatamente. A menos que eu queira jogar profissionalmente, que não é o meu caso. Tá tudo ok. E me conta como foi a relação da sua família quando você entrou no cenário de esporte eletrônico. Porque você já tinha permeado vários ramos. Qual foi a reação? A minha mãe, ela é uma pessoa que tem uma visão, assim, bizarra. Minha mãe, ela tem uma visão aquém. Minha mãe falou pra mim, cara, é isso. É isso, Nive. Emplacou. É a sua cara. Ela falou pra mim, é a sua cara, tem tudo a ver com você. Negócio que você sempre gostou, tenho certeza que vai ser, assim, incrível. A minha mãe acreditou antes de eu acreditar. Que amor. Eu achava que ia ser só um hobby, e minha mãe não. Minha mãe falou, cara, eu vejo muito potencial nisso. E a minha mãe brincava comigo desde que ela era criança, que ela falava pra mim, eu te dei esse nome que era pra você ser artista. Amei. Visionária, essa mãe aqui, ó, anos-luz na frente. Minha mãe falou pra mim, ela falou, eu te dei, porque todo mundo brinca, fala assim, achava que Nive era nome artístico, mas só que é meu nome de verdade também. Só que foi o encaixe das estrelas. Minha mãe lá atrás, ela já fez isso acontecer. Exatamente. E já que você entrou nesse tópico, eu lembro lá atrás, né, porque eu tô com o Gabriel desde 2011.
Então, no primeiro momento que você começou a fazer, a apresentar, etc., eu vi, né? E eu fiquei muito animada, que eu falei, puxa, uma mulher no cenário, porque eu só via homens, sempre foi um ambiente muito masculino. Eu tava ali pelas beiradas, né, rodeando pelo Gabriel, mas eu nunca joguei, eu nunca fui do game, Era realmente em função do relacionamento que eu entendi um pouco mais e que eu assistia. E quando eu te vi lá, eu falei, amei. Uma mulher, furou a bolha, é ela. E aí eu lembro exatamente do dia que eu virei pro Gabriel e falei, como é o nome da... Porque eu sempre tive essa mania. Eu, tipo, como era o nome do fulano? Como é o nome do ciclano? Então o Gabriel falou, é o Nick. Tipo, falava o nick da pessoa e eu falava, não, o nome. Aí um dia eu cheguei e falei, qual é o nome da Nive? Aí ele... Nive? E eu, tipo, meio na dúvida, assim, também. E eu, não, Nive é o nick dela, né? Tipo, nos últimos... sei lá, 2 anos. Todo mundo tem nick, né? Nos últimos 2 anos eu pergunto o nome das pessoas e você fala o nick da pessoa. Nive é um nick, ainda mais tipo curtinho, 4 com Y. Era perfeito, assim, era um nick. Aí ele, puxa, não sei. Talvez seja o nome dela. Daí eu falei, não pode ser o nome dela. Porque se for o nome dela, foi pensado. Foi uma estratégia. Daí o Gabriel falou, meu Deus, Letícia, até parece. E daí seguiu. E agora você falando que tua mãe pensou no nome artístico, na hora eu lembrei disso. Que lá atrás... Minha mãe é muito doida, Que lá atrás eu pensei, eu falei, cara, só pode ter sido planejado. E o Gabriel, tipo, meu Deus, controladora, planejado como? Oi, qual universo, qual língua você tá falando? Minha mãe, ela gostava muito de uma música do Jorge Ben chamada Yves Bruxelles. Aí ela queria alguma coisa parecida ali com Yves, aí ela pensou em Yves, e aí meu pai achou que Yves não ia ficar muito legal, e aí foi, no fim, foi uma coprodução, que aí o meu pai que decidiu por Nive. Mas foi isso, doideira. Muito bom. Eu lembro que depois dessa minha pergunta, né, tipo, Nive é um nick, eu fiquei ainda, o nome dela deve ser Nívia. Que daí ela abrevia. E, tipo, eu não aceitava. Até a gente se conhecer, a gente conversar, etc. Eu ficava mesmo, mas todo mundo tem nick. Será que o dela é nome? Então é nick, não sei o que. Muito legal. E outra também, coisa bacana pra compartilhar. Que eu sempre te via assistir as coisas quando eu tava acompanhando, etc. E você sempre teve presença, né? Presença de palco, presença de apresentação e etc. E, particularmente, eu sou pequenininha. Então... eu olhava e falava, a Nive é um mulherão. A Nive tem 1,80, sei lá, a Nive é um mulherão. Quando a gente se encontrou e você era menor que eu falei... a Nive Eu lembro que o primeiro comentário, quando eu te vi, eu virei pro Gabriel e falei, a Nive é pequenininha? E ele, sim, a Nive é bem pequenininha. E eu... interessante, porque eu acho que eu tinha isso em mim. Eu sempre tive... foi uma questão muito forte pra mim ser pequena. Eu nunca gostei de ser pequena, eu sempre quis ser grande. E quando eu te vi pequenininha também, eu falei, bacana, hein? Para os jogadores é ótimo, porque toda vez que eles me dão entrevista, assim, em palco, todo mundo acha que eles são enormes, que eles têm 2 metros de altura, porque bota o jogador assim, ó, comigo, e aí todo mundo acha que eles são enormes. Não, e fica ótimo também, porque o direcionamento, não... se você tá naquela época que usava microfone, alguma coisa, já encaixa certinho aqui, ó. É a dobrinha perfeita do braço, tá ótimo. Perfeito. Mas não, é engraçado isso, porque é a primeira coisa que as pessoas me falam quando me encontram. Elas olham pra baixo e falam, nossa, como você é pequena. E você tá acostumada. Sim, você tava sempre de salto. E uma coisa que depois que eu fui, né, que a gente se conheceu pessoalmente, eu falei, agora eu entendi porque ela tá sempre de salto. Hoje em dia não mais. Hoje em dia eu já... uma nova fase. Já me libertei, assim. Hoje em dia eu já virei a pessoa do chinelinho. Não, pelo conforto. Já não uso mais muito salto alto, sou muito do conforto. Sim, sou 100% dessas hoje também. Mas eu acho que é a idade aí, não é por nada, não. A gente passou dos 30. Amiga, eu preciso mostrar pra você que eu matei a mosca, tá? Meu aqui, Deus. Eu prensei ela no meu celular. Graças a Deus eu matei essa desgraçada. Ela tava te atormentando, real oficial. Ela tava me atormentando, ela tava passando aqui de um lado pro outro, eu já tava com muito ódio dela, mas eu consegui pegar ela. Ficando desconcentrada, meu Deus, uma nova habilidade. Na próxima apresentação eu falo, matadora de moscas.
Gente, eu juro, eu tenho essa habilidade. Pergunta pro Yuri. Eu mato o pernilongo numa facilidade, assim. Gente, como assim? Eu nem acordo. O Gabriel fala, meu Deus, tá cheio de pernilongo esse quarto. Eu falei, ai, só virar do lado e dormir. Minha irmã conta uma história de que uma vez que eu era criança, eu comecei a ficar matando pernilongo e eu comecei a enfileirar eles, assim. E aí ela me zoava que eu montei um exército de pernilongos. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou toda dormindo, às vezes eu acordo e faço assim e o pernilongo tá na minha mão. Eu juro por Deus, eu mato dormindo. É uma habilidade mesmo. É uma habilidade. É uma habilidade. Já dá pra colocar no currículo. Já. Mas essa. Mais uma Barbie. Bom, é que quando as pessoas me perguntarem uma habilidade inútil que eu tenho, eu vou falar essa. Eu mato. Geralmente eu falo que eu consigo fazer ring loose com o pé, mas essa daí é melhor. Não, as duas estão ótimas. Eu acho que pau a pau, assim, ó, no mesmo nível. No mesmo nível. Nível. Falando de nível, então, já vamos puxar outra coisa. Me conta mais sobre o Nivelados. Presidente de time de futebol. Um dia já sonhou com isso? Da onde que veio? Jamais sonhei. Ai, mas eu acho que são essas coisas malucas da minha vida, boas da minha vida, assim. Eu sempre me abri muito para ideias novas, para projetos novos. Nossa, porque é isso, né? Muitas vezes na nossa vida a gente visa muitas coisas e é o que eu falei, eu visei muito que eu queria trabalhar com moda, quando eu comecei a trabalhar com moda eu vi que não era aquilo bem que eu queria. E aí o que eu não visei aconteceu. Então, acho que foi uma coisa muito doida, assim. Eu não sei como que surgiu a ideia do meu nome, mas eu sei que o Piquet estava buscando grandes nomes aqui do Brasil para atuarem, e ele queria que fossem pessoas, pelo jeito, né, imagino eu, de games, de música, de outras áreas do entretenimento que não fosse só futebol. Sim. Fato é que os nomes, a maioria são desse universo, sim, né? Principalmente de games. E aí, acho que quando surgiu o meu nome na mesa, o Akari, que é um grande amigo, né? Ele falou, pô, eu tenho o contato dela, faço a ponte aí. Aí ele veio conversar comigo, foi ele que me trouxe a notícia. E eu falei, cara, com certeza. Eu maluca do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto de abraçar novas coisas, novos projetos. A gente comentou aqui sobre CS, sobre Rainbow Six, sobre Just Dance, mas eu já apresentei mais de 30 jogos competitivos, né? Então já atuei com muitas áreas desse meio de games, e só que futebol não era uma delas, só o futebol virtual. Sim, só FIFA. Exato, futebol, né? Agora EA Sports FC, que mudou, que não é mais FIFA. Ah, não é mais? Então... Opa. Então, eu já tinha, assim, no máximo gramados virtuais. Então, mas era uma coisa engraçada, porque eu falava para minha mãe, eu falava para ela, cara, eu acho que um dia eu vou precisar aprender sobre futebol. Jogou pro universo. Mas eu achava, porque como eu fazia muita coisa nos canais de mídias tradicionais, eu achava que uma hora ia surgir essa, porque eu já fiz coisa com música também, eu apresentei o Rock in Rio na Globo, eu já fiz coisa em outras áreas, assim, do entretenimento, então eu achava que uma hora eu ia ter que fazer alguma coisa de futebol mesmo, eu acreditava. Mas dessa maneira, ter um time, ser a presidente... Eu acho, isso e a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Vai chutar, vai... Quem vai... Tem aquela... O que o presidente tem aquela carta, o presidente aí tira... Pênalti. Olha os nomes técnicos, a outra aqui, ó, que não entende nada. Chutar a bola no gol. Chutar a bola, no caso, bater um pênalti. Eu acho que nesse momento, assim, eu só vou bater um pênalti se eu tiver numa situação confortável com o meu time. Ah. Porque eu não sei ainda, eu quero aprender. Isso é um processo que eu quero muito aprender. Eu quero, inclusive, documentar esse processo com a galera, eu aprendendo a bater pênalti. Vai ser, acho que, uma coisa muito desafiadora e muito doida, mas é uma nova skill aí que eu quero desenvolver na minha vida. Mas eu sei que vai ser muito desafiador, porque eu não cresci jogando videogame. Não, desculpa, jogando futebol. Eu cresci jogando videogame. Sim. Eu não cresci dentro desse mundo, assim. Eu não sou muito de esportes físicos. Sim. Nunca fui boa em nenhum esporte físico.
Então, eu acho que vai ser muito difícil, então eu não vou arriscar o meu time nesses momentos. Provavelmente eu vou evitar ao máximo, então você pode colocar o seu jogador para bater o pênalti, sim. Então eu acho que eu só vou realmente bater o pênalti numa hora que, vamos dizer que a gente está super confortável no jogo, estamos ganhando, estamos bem na tabela, aí eu vou falar, beleza, deixa eu tentar. Adorei. Tem que ser na estratégia mesmo, porque todo mundo tá entrando pra ganhar. Bora lá, nivelados. Com certeza. Isso é uma coisa, assim, muito forte pra mim, porque por mais que, claro, eu quero fazer... eu entendo que a liga, ela é muito entretenimento, e eu quero trazer esse entretenimento pra galera. A Kings League, ela não une só futebol com games, com entretenimento, ela é praticamente um reality show. Então, é uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, e eu tô muito empenhada em trazer esse entretenimento para as pessoas também, mas, acima de qualquer coisa, a gente está falando do sonho das pessoas, dos jogadores, eles querem vencer, a nossa comissão técnica quer vencer, então a gente quer propiciar isso. Tudo que eu falei para você que faltava no universo de esporte eletrônico lá quando eu comecei, que eu entendia que faltava ali para os jogadores ter uma estrutura de base, é o que eu não quero que falte de jeito nenhum para os meus jogadores. Eu quero que eles possam dar o melhor deles em campo. Então, para isso, eu vou trabalhar arduamente para que eles tenham a melhor infraestrutura para dar o melhor em campo, para eles poderem jogar tranquilos, com a cabeça tranquila quando estiver em campo. Você sabe, você acompanha de perto a rotina de um jogador de alta performance, então você sabe o quanto ele precisa estar mentalmente bem ali para jogar, o quanto que faz diferença você ter uma estrutura adequada para o jogador. Então, é isso que essa expertise do meio de esporte eletrônico eu quero trazer para dentro do meu time. Então, eu estou unindo todas as coisas possíveis ali. O entretenimento que eu quero trazer, a parte de mídia e a competitividade, que eu sou uma pessoa competitiva, então eu quero vencer a todo custo também. E quero, enfim... Também não quero botar essa pressão nos meus jogadores projetivos. Vence! Que isso eu vou deixar a cargo da minha comissão técnica fazer esse mindset que os jogadores precisam. Encarregada. Mas eu também vou tentar equilibrar isso ao máximo. E eu inclusive comecei um podcast também, agora também sou dona de um podcast. Uhul, que é o podcast vem pro time! O meu primeiro episódio foi com o Denilson para falar sobre isso, né? Sim. E foi uma aula, assim, ele falando para mim sobre todas as dificuldades que ele passou como um jogador de alta performance, como um campeão mundial de Copa do Mundo, e o quanto isso tudo foi desafiador para ele, porque ele teve uma transferência que foi a transferência mais cara do futebol até então. Então ele ficou, assim, os jornalistas ficaram muito em cima dele, e o quanto essa pressão da mídia foi difícil para ele. Naquela época, após essa transferência, ele não estava rendendo bem como ele estava rendendo antes. Muito por causa dessa dificuldade, desse mindset que estava corrompido, né, por essa pressão que a mídia fazia nele, e naquela época ainda não se falava sobre ter psicólogo para os jogadores, sobre ter esse tipo de preparação. Então, ele trouxe ali umas novas perspectivas para a gente. Cara, foi uma aula incrível. Hoje, ele falando como uma pessoa mais madura, que já está aposentado desse universo, né, mas que continua trabalhando no meio jornalístico. Então, cara, foi muito incrível. Até, assim, o fato dele ter tido que se aposentar após uma lesão, então ele foi obrigado a se aposentar. Não foi uma coisa que ele queria. Então, tudo isso foram lições muito importantes que ele trouxe ali pra gente, porque eu quero convidar a minha audiência a quem não manja de futebol, aprender de futebol comigo. Sim. Nesse processo, por isso que eu quis fazer o podcast. E eu quero convidar também a galera que já manja de futebol a ver um papo super legal com grandes lendas inspiracionais do futebol. Então, um espaço, permitir que tenha esse espaço de comunicação, né? Que as pessoas contem o que elas não estão habituadas a contar. Exatamente. Então, por isso que surgiu essa ideia, assim. E porque, no final das contas, gerenciar um time, a gente está entendendo todos os desafios agora.
todas essas etapas. O Akara, inclusive, foi um grande mentor, eu fiz várias reuniões com ele me ajudou muito nesse processo, e a gente está entendendo muito, tipo, todos os lados possíveis disso, né, de trabalhar nesse universo. E tá sendo, assim, um desafio muito bom, assim, muito, muito divertido. Eu adorei. Quando eu fiquei sabendo, eu achei demais. Eu falei, meu Deus, que delícia aqui. Nossa, eu achei incrível, incrível. E também o fato de ser em casa tem um gostinho diferente. Porque quando eu trabalhei com os atletas, que foi a do México, né? Tinha uma camada a mais, que a gente trabalhou com toda a função dos vistos. Mas foi muito bacana que naquela oportunidade a gente via, poxa, é o sonho. Aqueles meninos a vida inteira jogaram futebol, quiseram profissionalizar e, nossa, é muito bacana. Então, poder tocar e ter esse projeto no Brasil rodando vai ser incrível de acompanhar. Então, eu tô aqui ansiosa, já vou favoritar e vou também acompanhar o podcast, porque tenho certeza que vou ser uma das pessoas que não entende nada de futebol, que vou tirar grandes lições dentro e fora do campo. Então, vou ficar lá, atenta, e vou com certeza ouvir. Ai, muito bom. Ai, muito feliz. Eba. Me conta o que você fez com o seu primeiro salário que você ganhou trabalhando com esporte eletrônico, com games. Eu não lembro, sabia? Ah, não, mentira, eu lembro. Porque o meu primeiro salário foi o seguinte, eu trabalhava com o Felipe, que ele tinha uma empresa que fazia joias, e ele, inclusive hoje, ele ainda trabalha no meio de esporte eletrônico, ele faz troféus, né, para grandes torneios, né, porque eles trabalham com ferragens, joias, ourives, etc. E o meu primeiro salário, eu pedi para ele me pagar num brinco que eu tenho, que é um brinco até hoje, que é tipo assim, a minha joia, assim, desse meio. Realmente, foi o meu primeiro salário, foi esse. Ai, adorei, muito significativo, eu adoro realmente colocar momentos especiais em joias, a gente já conversou sobre isso. Um anelzinho aqui, um negocinho ali, somando, adoro. Acho que a gente lembra com carinho, quando vê. Sim, que a com gente certeza. Mas eu também tenho uma outra coisa, que nessa época, eu fazia pouco tempo que eu tinha terminado a faculdade, quando eu comecei a trabalhar com games, e eu terminei a faculdade com muitas dívidas da faculdade. Eu comentei que eu tinha bolsa integral na faculdade, então eu não pagava mensalidade, mas eu tinha muito gasto de todo o resto. Manutenção, né? Sim. Permitir que você estudasse. Então, na realidade, por exemplo, eu fazia, como eu fazia moda, a gente, assim, eu não sei, eu acho que eles deviam mudar esse sistema, porque eu acho que isso é muito injusto para quem não tem muito poder aquisitivo. Porque eu tinha que fazer mini TCCs todo semestre, e esses mini TCCs eu tinha que fazer desenvolvimento de peças. Então eu tinha que comprar tecido, eu tinha que mandar fazer as peças, eu tinha que fotografar, eu tinha que contratar modelo, contratar fotógrafo. Gente, chocada. Eu tinha que imprimir zero acessível. Tanto as monografias quanto os catálogos de moda que a gente produzia. Então, no meu TCC, que foi o último TCC, a última que eu fiz esses mini TCCs, mas o último, o geral, né, o do último ano, eu tive que produzir 12 looks, fotografar, contratar modelo. Para apresentar o TCC, eu tinha que ter 6 modelos vestindo os looks, 6 deles podiam ser em manequins, mas 6 deles eu tinha que contratar modelo. Eu gastei um carro popular na faculdade, juro pra você. Tipo, não o carro popular de hoje em dia, carro popular hoje em dia custa 100 mil reais, mas o carro popular da época. E fato é que eu ia de trem pra faculdade, né? Eu não tinha carro, não dirigia ainda. E aí eu terminei a faculdade com parte dessa dívida. E aí eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com games também, eu trabalhava no começo eu ainda trabalhava lá na região da Paulista, Frecaneca. Mas depois, quando eu mudei mesmo para atuar com games, eu morava perto de Taboão da Serra e trabalhava na Zona Leste
perto da Moca. Então era muito longe. E aí foi quando eu comprei meu carro, que eu achei que precisava muito para poder trabalhar. Então, na época, eu terminei de pagar a dívida da faculdade. Juntei um dinheiro e consegui comprar, pagar a entrada do carro. E aí eu fiquei pagando meu carro depois disso também. Então, foi meu primeiro carrinho. Ai, eu amava ele tanto. Que carro era? Ele era um HB20. Era o HB20, tinha nome? Você chamava ele de alguma coisa ou não? Porque é bem tradicional aqui fora os carros terem nome. No Brasil, depende. O meu tinha. O meu tem. O meu tinha, mas eu esqueci. Como assim? Eu não me lembro. Vai ficar chateado. Meu no Brasil se chama Tubarão. Tubarão, muito bom. Ele parece um tubarão. Muito bom. E me conta mais sobre a sua rotina. Tem rotina? Minha não tem rotina? rotina? Uhum. Hoje em dia eu não tenho nenhuma rotina. É difícil. Hoje em dia o máximo que eu consigo ter de rotina é que eu tento. Todos os dias de manhã eu tento ir pra academia. Quer dizer, todos os dias de manhã é ridículo, é uma heresia, né? Sim. Então, na realidade, eu acabo fazendo umas 3 vezes por semana, eu diria, porque pelo menos 2 vezes por semana eu tenho gravações fora, eventos fora, que... Essa semana eu tive 3 dias de evento fora, inclusive, só consegui treinar 2 dias. E aí eu tenho... Eu continuo fazendo bastante aula, né? Isso é uma coisa que foi um padrão para mim desde que eu comecei a trabalhar nesse meio. Porque desde que eu comecei, como eu contei, não era uma coisa que eu me profissionalizei, eu me formei em outra coisa. Então eu comecei a me profissionalizar para trabalhar com isso. Então eu fiz curso de interpretação para TV no Wolf Maia, eu fiz aula de locução, eu fiz um curso de jornalismo de games. Aí eu comecei a estudar idiomas, que eu percebi que era imprescindível para mim, foi uma coisa que eu não tive. Eu estudei em escola pública, né? Então eu não tive isso na escola, não tive esse contato. E até hoje eu continuo fazendo. Hoje em dia eu tô fazendo aula de sotaque, que aí ela é uma aula que é tipo uma fono, ela é bem interessante, assim. E tanto para o inglês quanto para o espanhol e conversação, que eu também faço. Então, muita coisa, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só nascer, que você nasceu pronta, mas o quanto tem de dedicação aí por trás. Não, nada cai de mão beijado. Existe muito trabalho, muito esforço e muita dedicação para que a gente veja hoje tanta qualidade. Não, e principalmente porque, assim, como eu comentei, eu trabalhei com muitos jogos competitivos e todos eles, quando eu ia trabalhar, quando eu ia apresentar, eu tinha que estudar pra caramba todos eles. Então, é diferente de você acompanhar um cenário competitivo, 2 cenários competitivos, 3 cenários competitivos. São muitos. Então, vamos dizer assim, eu sou convidada para apresentar um campeonato de... Cara, eu vou dizer, acho que é uma das únicas modalidades que eu nunca apresentei, Rocket League. Então, eu não conheço o universo, porque eu nunca atuei nele. Então, aí eu vou lá e vou ter que estudar e vou ter que devorar o jogo. Eu vou ter que voltar atrás de tudo que eu perdi nos últimos anos do jogo. E porque muitas vezes também acontece de eu apresentar eventos que são multimodalidades. Então, quando eu apresento esses eventos que são multimodalidades, que é muito mais fácil de acontecer esse tipo de coisa. Eu ter que apresentar um jogo que eu nunca apresentei, sabe? Porque aí eu já tô apresentando um, que tô apresentando outro, que tô apresentando outro, e aí, imagina, você tem que, às vezes, apresentar 4 campeonatos diferentes de jogos diferentes no mesmo dia, e você fala, beleza. A cabeça mil. Então, geralmente, nesses casos, eu tenho... O que eu faço? Eu faço todo um material dos jogadores, do cenário, aí eu vou fazendo jogador a jogador, time a time... O que aquele time aconteceu naquele time? Qual foi a dança das cadeiras que eles tiveram recentemente? O que eles tiveram de mudança no time? Aquele jogador, ele jogava em qual time antes? Qual que é a história desse jogador? Há quanto tempo ele começou? Por que esse cara aqui é a estrela do time? Qual posição que ele joga? Sei lá, e aí eu tenho que fazer um compiladão dos times, porque não é só o jogo. Não é só você falar assim, beleza, vou aqui jogar o jogo. Se fosse jogar o jogo e aprender o jogo, tava fácil. Mas tem que aprender todo o cenário. É o cenário. É o cenário. Então,
Porque se fosse a minha preparação para o trabalho fosse jogar videogame, Tava ótimo. tava ótimo. Não, Então tem muitas coisas por trás que eu preciso fazer de todos os jogos que eu apresento. sim, não, e eu consigo te entender 100%, porque todas as vezes que eu trabalho aqui no escritório com modalidades distintas que eu não jogo, eu preciso fazer esse estudo de campo, eu preciso entender o cenário, eu preciso entender o calendário de jogos, né? Onde esses times vão jogar, é a maior parte dos Estados Unidos, no Brasil, vai ter alguma chance de campeonato no Canadá, etc. Então, todo esse planejamento que você tá falando de estudo, eu faço, mas eu entendo ainda que no teu caso tem um grau a mais, porque você tá ao vivo, você tá ali conversando, você tá ali apresentando. Eu tô criando teses. Então, eu crio hoje 6 horas de tese para algum time, para algum visto, para algum local, e depois amanhã eu volto em cima das teses, e depois que eu protocolo os processos, tá protocolado. Você não, você tá, além de estudar, tem que estar na sua memória pro ao vivo, pro ali no palco, pra realmente gravar e fazer acontecer. Então, admiro muito. Aí é muito difícil, você não pode errar. Errar nome de jogador, acabou. Acabou a carreira. Não dá, você é cancelada. No mesmo instante, você é demitida pelo público. E fala, Exatamente. pelo público, pelo jogador, acabou tua vida, acabou tua carreira. Falando em público, me conta como você lida com a pressão do público, né? Que às vezes o público, ele realmente é fora da caixinha. Como você lida com o carinho. E como foi essa questão de uma mulher dentro de um esporte? Cara, essa coisa do público é muito doida, porque a gente sabe que a pressão da galera é muito grande. Só que o meu problema, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar, é o fato de que todas as vezes que eu fui cancelada pela galera, foram por mentiras. Foram por coisas que não aconteceram, que eu não fiz, que não aconteceu, as pessoas me acusando de coisa que eu não fiz. E, cara, isso é muito difícil, porque você sempre fica pensando assim, mas será que eu deveria falar? E aí eu já falo, só que assim, expliquei para as pessoas, só que a mentira, ela é muito mais atraente, mais divertida e mais legal de contar do que a verdade. Isso é muito triste, porque eu, como uma pessoa que trabalha nesse meio jornalístico, a gente quer o quê? Trazer veracidade para tudo que a gente está falando, né? E é muito doido como, às vezes, tipo, o Joãozinho com foto de anime no Twitter, ele cria uma história e aquela história vira a verdade absoluta para as pessoas e não importa o que você faça. Fogo. Uhum. E aí você fica pensando assim, tipo, tá, deixa pra lá, mas tipo, porque assim, chega uma hora que você fala assim, eu vou ficar pra sempre me defendendo de coisa que eu não fiz, de coisa que não aconteceu, sabe? É muito doido isso, é porque eu entendo também que, e aí eu acho que essa é a pior parte, assim, de ser uma mulher nesse meio, porque existe, claro, que uma cobrança muito maior da nossa vida pessoal, assim, de uma forma geral. Uhum. E eu acho que essa talvez tenha sido a parte mais difícil, mas eu também tenho vantagens, eu não vou ser hipócrita. Eu tive vantagens de ser uma mulher nesse meio, porque quando eu começo a trabalhar com isso, não tinha outras mulheres, e isso foi uma coisa que foi um grande diferencial, assim. Então, também foram coisas positivas, e no final das contas, isso acabar fazendo eu virando uma pessoa que serviu de inspiração para outras pessoas também nesse meio, foi uma coisa que me ajudou muito, me impulsionou demais. Pô, receber de pessoas falar para mim assim, nossa, tipo, o quanto você me inspirou, me motivou e tal, e é uma coisa que, de uma forma geral, as meninas do cenário falam muito para mim. Isso foi uma coisa que me ajudou a, tipo, todas as vezes que eu quis desistir. Foram coisas que vieram marteladas na minha mente de uma forma, uau, não incrível, posso, assim. Sim. Como um grande empurrão, assim, sabe? E eu acho que isso foi uma coisa que eu também ouvi de homens também, não ouvi só de mulheres, assim, de homens que falavam, assim, o quanto, de repente, eles estavam passando por dificuldades em casa dos pais aceitarem que eles estavam jogando e tudo mais, e aí eles falarem, cara, você não tá entendendo, olha essa menina aqui que tá na televisão. Ela tá fazendo isso daí, ela tá trabalhando nesse meio de esporte eletrônico, é esse meio que vocês não estão acreditando ainda, sabe? Então, tipo, tiveram vários meninos desse meio que falaram isso pra mim, alguns que, inclusive, depois eu vi eles ganhando o Prêmio Esportes Brasil, assim, várias histórias que foram muito,
muito incríveis, assim, que eu acho que são essas que eu tento ao máximo absorver. Porque eu tento... Hoje, aí é uma coisa difícil que eu falo, que não acontece com tanta facilidade, mas eu tento. É tipo assim, eu tento não absorver nem mesmo os elogios. Porque se você absorve os elogios, se você acredita no que as pessoas falam sobre você, mesmo que seja um elogio, você também vai acreditar na ofensa. Então, você tem que ter dentro de você quem é você, essa certeza de que, tipo, dessa imagem que você tem de você mesmo, porque só eu sei Não das precisa minhas dessa coisas. afirmação e não precisa também desse ponto negativo. Porque senão eu surto, porque se eu precisar dessa afirmação, eu tô lascada. Sim. Porque aí como que eu faço nas horas que eu estiver tendo esse tipo de mentira sobre mim? Uhum. Às vezes, é uma coisa muito complexa, sabe? Sim. É uma coisa muito difícil. É uma coisa que, assim, por exemplo, cara, sei lá, muito doido, porque tem algumas coisas que até eu não gosto de ficar trazendo, porque é tão besta, e depois as pessoas ficam falando, o que eu falei, eu não quero ficar me defendendo, mas assim, a exemplo, por exemplo, da minha relação com o Yuri, que quando a gente começa a ficar e tudo, era uma coisa que já fazia um tempo que eu tava separada, era uma coisa que eu não tinha muito contado pro público, mas a galera que me acompanhava já sabia. Exatamente isso, quem sabe, quem é de dentro, quem sabe o que tá acontecendo. Só que aí, assim, foi uma coisa que... E também é uma coisa que quando a gente... relacionamentos é uma coisa muito doida, porque quando você oficializa um término, é algo que já tá acontecendo há muito tempo, né? Porque não é do dia pra noite. Mas você sabe que eu também, às vezes, eu fiquei pensando aqui comigo, eu também já criei uma teoria. Eu criei a teoria de que as pessoas querem vilanizar uma pessoa depois de um término, querem achar que houve traição, querem achar que houve não sei o que lá, porque elas preferem acreditar que as pessoas são falhas e por causa disso os relacionamentos terminaram, do que acreditar que de fato às vezes o amor acaba. Pois é. Para pra pensar nisso? Talvez isso seja um motivo, assim. Porque às vezes realmente, às vezes acaba mesmo. E às vezes acaba de uma maneira que a gente não esperava, assim. Enfim, eu tô nesse meio há 11 anos, então é claro que as pessoas conheceram meus ex-namorados, porque são muitos anos nessa história, né, nessa trajetória. Então, e aí as pessoas acabam conhecendo, e assim, é uma coisa que eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, sabe? Sim. E até porque você também não fica falando dos pontos negativos, é aquilo que a gente estava falando. Mas não é porque eu não fico falando dos pontos negativos porque eu quero que as pessoas achem que tudo perfeito. É só porque você não traz isso. Você não traz os problemas do seu relacionamento a público, porque você não expõe o seu relacionamento assim. Você não expõe a pessoa que está do seu lado. Então, hoje em dia eu consigo falar com um pouco mais de naturalidade, por exemplo, do meu ex-namorado, porque foi uma coisa que ele já expôs publicamente também, que foi uma coisa que pouco tempo depois que a gente começou a namorar, ele teve muitas questões psicológicas, então ele acabou passando, tipo, os últimos anos do nosso relacionamento, ele não se dedicava nem um pouco mais para a nossa relação, porque dentro das questões dele, dos problemas que ele estava passando, já não era mais uma prioridade. E eu passei muito tempo do lado dele e apoiando aquilo, mesmo ele não estando mais presente para mim. E mesmo assim, eu fui fiel, leal e respeitei ele até o último dia do nosso relacionamento, que foi quando ele terminou comigo. Porque eu não teria terminado com ele. Porque a nossa situação, por mais difícil que estivesse, no fundo, eu acreditava que uma hora ele ia ficar bem, que a gente ia voltar a ser o casal que a gente era, que as coisas iam ficar bem. E hoje em dia eu agradeço muito a ele por ter terminado comigo, porque quando ele termina comigo, ele me fez um puta de um favor. Porque eu já estava muito infeliz naquela relação, porque é muito difícil você estar numa relação que você sente que a pessoa não te ama mais, que a pessoa não quer estar com você, que a pessoa não se dedica mais para essa relação. Mas eu queria ser uma pessoa que estava dando suporte para ele no momento difícil da vida dele. Acreditando na mudança, né? Então eu não tinha desistido da nossa relação. Sim. Mas quando ele termina comigo, eu já fazia muito tempo que eu estava sozinha. Sim. Então, na realidade,
assim, não foi muitos meses depois que eu comecei a ficar com o Yuri, namorar com o Yuri, mas já fazia muito tempo que eu tava sozinha, se você for parar pra pensar. Então, foi muito doido, porque as pessoas, elas vêm com um turbilhão, assim, do tipo, te julgar, mas na minha cabeça eu só pensava assim, caralho, eu não mereço ser feliz? Eu não mereço estar com alguém que me ama, com alguém que quer estar comigo? Eu não mereço isso? E então, assim, no começo, aquilo foi muito devastador para mim. Porque as pessoas aí começam a criar algo que nunca aconteceu. Ah, não, porque então houve traição. Não aconteceu traição, não teve. E eu não sei como as pessoas não pensam no óbvio, que é tipo assim, eu não estaria com o Yuri até hoje se tivesse rolado, se o nosso relacionamento tivesse começado de uma forma tão horrível, assim, como no meio de uma traição. Uhum. Isso não aconteceu. E só que assim, só eu sei quem eu sou. Só eu sei que eu fui uma mulher leal até o fim do nosso relacionamento, mesmo ele não estando mais presente para mim. E nunca, nem pensei, nunca nem de formas abstratas traí ele, assim, tipo, eu sou uma pessoa, assim, muito respeitosa dentro de tudo que eu faço, assim, com as pessoas. Eu não dou margem para nada, eu não tenho conversinha com ninguém, não tenho nada que as pessoas poderiam usar para, de fato, dizer que houve algum tipo de traição. Não, as pessoas, só foi um dia da cabeça de um fulaninho do Twitter e começaram as especulações, explodiu, porque muita gente não sabia que eu tinha terminado, mas quem me acompanhava já sabia que a gente estava separado há muito tempo, que já fazia tempo que eu fazia viagem até de lazer sozinha, que ele não ia mais comigo, que a gente já não estava mais junto. Então, quem me acompanhava sabia que a gente não estava mais junto. Eu, inclusive, já tinha feito post de tipo assim, para ele de feliz aniversário, que era tudo bem friendzone, bem amigos, tipo assim, ai, parabéns, você é uma pessoa muito especial, merece tudo de bom, um beijo, seja feliz. Seja, segue a vida. Então, tipo assim, até isso, tipo, tem essas provas na internet. Se quem quiser, é só encontrar lá, é só ir buscar lá. Mas foi uma coisa muito difícil para mim, porque foi uma coisa que me injustiçaram nas minhas duas relações. Nas minhas duas relações, as pessoas fizeram isso comigo. E aí foi uma coisa que, aí quando eu comecei a falar sobre o assunto, que eu falei, cara, tipo, não sei por que o pessoal inventa umas coisas dessa. Tipo, tudo querem me culpar sobre as coisas. E aí foi muito engraçado, que eu vi um comentário de um cara que falou pra mim, engraçado, né? Porque ninguém acha que foi isso que aconteceu. Todo mundo acha que, na realidade, a culpa é sua. E aí você fica pensando, eles acham, né? Mas se eles acham... Aí é o meu ponto do que eu acho. Não tem o que eu fazer, porque eles vão continuar achando. Isso foi uma coisa, assim, muito difícil para mim de entender, porque eu acho que durante a minha vida inteira eu passei por muitas situações, assim, de me sentir injustiçada e daquilo ser uma coisa muito difícil para mim de lidar. E hoje em dia eu tento, assim, ao máximo fazer com que isso não seja uma questão na minha cabeça, porque eu fico pensando assim, se o efeito colateral dessa injustiça que eu passei foi eu hoje estar me sentindo tão feliz numa nova relação e estar me sentindo tão realizada, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que no saldo eu saí ganhando muito, entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso que eu coloco na minha mente desde sempre, porque eu sei também que parte dos problemas que o meu ex passou, também foram dessas questões da internet, de cancelamentos de internet. Então, essa pressão da internet foi algo que foi muito prejudicial para a cabeça dele. Então, eu sei que muitos dos problemas que a gente passou foram justamente da quantidade de gente que queria adaptar na nossa relação e criar coisas que não existiram e acusar ele de coisas, e acusar eu de coisas, e o quanto isso foi prejudicial para ele. Então, aí, quando aconteceu de novo, eu falei, caralho, não é possível, eu acho que eu sou premiada, eu sou eleita a pessoa para as pessoas quererem trucidar nesse aspecto. Mas depois eu também entendi que, acho que fazia... Sabe por que eu entendi que isso também foi uma coisa que fazia parte... que aí eu falo que também existe, que é um dos percalços também de ser mulher, é porque foi o seguinte... O meu ex, ele já estava saindo com várias outras pessoas e eu já estava sabendo disso porque as pessoas vinham fofocar para mim, né? Então as pessoas me mandavam mensagem falando, cara, eu vi ele aqui em tal lugar com fulana de tal.
E aí, eu falava assim, gente, tá tudo bem, a gente tá separado e tudo. E aí eu percebi que as pessoas, quando elas ficavam sabendo que ele tava ficando com outras pessoas, elas me mandavam por DM. Quando as pessoas descobriram que eu tava ficando com outra pessoa, aí virou o cancelamento do Twitter, entendeu? Sim. Olha a diferença, tipo, do mindset, porque as pessoas, eu acho que elas estão mais acostumadas, talvez, a lidar com até possíveis erros masculinos, mas, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, eu até ameaça de morte, Letícia, sobre algo que eu nunca fiz. Você acredita numa coisa dessa? É muito sério, meu Deus, Nive, não... É surreal, porque esse hate todo, esse ódio todo, ele já é, assim... Não dá pra acreditar. Ele já é muito intenso, né? E até teve uma hora que você falou, poxa, as pessoas, elas preferem acreditar numa história do que na verdade. E eu concordo contigo, porque às vezes a mentira, ela dá muito mais ibope. A mentira é muito mais gostosa, era muito mais legal. Ela é da fofoquinha ali, é daquele espaço muito ruim, do que a verdade, no e cru, de entender o que estava acontecendo. E também... o fato de você falar, olha, isso já aconteceu em vários relacionamentos meus, ele me leva pra um lugar de muita raiva como mulher, porque quantos jogadores estão no cenário que já passaram 5, 6, 7 namoradas? E tá tudo bem, porque as vidas continuaram, porque você termina, segue sua vida e ponto final. Por que quando se trata de uma mulher, não pode a vida continuar? Porque não pode ser verdade. Então me vem pra um lugar muito assim de raiva desse machismo incrustado em ódio. Em realmente, a internet é terra sem lei, então eu vou trucidá-la. Então, assim, eu não consigo acreditar até hoje que tenha tomado proporções tão grandes até pontos de ameaça. Não, pra caramba. Em coisas, assim, muito bizarras. Porque eu não sei, as pessoas, sei lá, são malucas. Tem umas pessoas muito malucas. Que acho que, sei lá... E que eu fico mais assim... Não entendo. Pois é, que eu fico... Eu tento entender, mas não entendo. Porque quem te conhece sabe o quão caseira você é e tudo mais. Como que alguém pode... É que eu não consigo. Eu realmente tenho muita dificuldade em conseguir entender como alguém que te conhece, né? Porque eu só consigo imaginar que é alguém que não te conhece. Que ela viu a matéria no ggg.com e aí ela veio te xingar. Porque a pessoa que te acompanha e te conhece... É isso que eu falei, as pessoas que acompanhavam, me conhecem, já sabiam de tudo. Sim. Todas as pessoas que realmente me acompanhavam, que acompanhavam a minha trajetória, já sabiam de absolutamente tudo. Nada era segredo, assim, sabe? E aí, enfim, mas é muito doido isso. Sim. Mas isso é uma coisa, assim, acho que até meio normal, assim, porque esse universo da internet, ele cria muito isso, né? De você querer falar o que você quer falar, e você quer criar ódio, e aí por exemplo, o Twitter, você vê que o engajamento das coisas lá é muito mais sobre ódio, tudo que é ódio dá mais engajamento. Eu acho que ele propicia muito isso, né? Existe um formato ali do X que ele propicia muito você... o engajamento, o discurso de ódio, ele é muito propiciado, né? Então, e não existe nada que você possa fazer, né? Porque até existe. Tem gente que pega e fala assim, beleza, eu vou contratar um advogado, eu vou botar ele para processar 1,5 milhão de pessoas. Eu não cheguei nesse nível. Mas se necessário, nós iremos. Mas se necessário, Se necessário, nós iremos. Eu não tô ainda nesse nível, porque realmente é uma coisa que é muito desgastante para mim, eu não quero nem ficar pensando nisso, isso me estressa demais. Então, eu tento fazer o meu e pronto. E hoje, o que eu faço? Eu tenho uma equipe de social media que eles entram nas minhas redes sociais e eles vão lá e bloqueiam. Fazem uma varredura. Faz uma varredura, bloqueia tudo que é de ruim. Porque aí eu consigo... Porque assim, eu não quero deixar de olhar as redes sociais. Mas eu também não quero ficar vendo essas coisas.
Eu vi que a melhor forma de você lidar, eu vou ficar lidando com injustiça de rede social, eu não tô afim. Fake news, os caras. Falei, eles vão lá e bloqueiam todo mundo que fica com um discurso de ódio. Uhum. A gatinha tá doida aqui, ela tá doida querendo carinho. Aí eles vão lá e bloqueiam todo mundo, e aí eu vou lá, depois que eles fizeram a varredura, eu vou lá e vou responder os comentários de galera legal e tal, comentário bacana que as pessoas fazem. Porque esses reply de comentário, tipo, do Instagram, é tudo eu que faço. Então, eu gosto de fazer isso. Porque eu gosto de... É o contato com a comunidade, né? Eu acho que num mundo que propicia, e num mundo de internet que propicia que as pessoas joguem hate umas nas outras e item por jogar hate umas nas outras, eu gosto de valorizar as pessoas que vêm dar apoio, que vêm dar amor, que vêm mandar que comentário curte teu trabalho, que curte tua profissão. Porque porque é muito doido, porque assim, a gente sabe que o hate de internet, por mais que ele exista, ele é um percentual muito baixo. Sim, ele só faz muito barulho. Baixo. Ele é muito barulhento, mas ele é um percentual muito baixo perto das pessoas que estão acompanhando meu trabalho há tantos anos, que engajam nas minhas coisas e tal. Então, é tão pequeno que eu não vou, eu não vou deixar de valorizar essas pessoas bacanas que estão lá e me acompanhando e me ajudando desde sempre, sabe? Sim. Porque no fim são elas que me trouxeram até onde eu tô hoje. Sim, eu acredito nisso. Mas eu também não quero ver o resto. Sim. Não quero. Porque você vai dizer assim, tem que aprender a lidar. Cara, haja terapia, e mesmo com terapia, ninguém tá preparado. Ninguém tá preparado. É uma novidade dos... Tô cheio de pelo agora, que minha gata tá aqui, soltando um monte de pelo. Mas assim, é uma novidade dos tempos atuais que gente, desculpa, não tem terapeuta que já tá acostumado a lidar com isso. Tudo é muito novo. Tudo é muito novo, e isso é algo que não tem como dizer assim, não vai mexer, você tem que focar Não dá, cara. Machuca. É doloroso. É igual quando você estava na escola e você sofria bullying, mas pensa que às vezes quando as pessoas fazem isso, é um bullying muito direcionado de muita gente. Cara, e muita gente falando publicamente coisas tenebrosas e te ameaçando e coisas assim. Você fala, como que você aprende a lidar com isso? Cara, não se aprende. Eu cheguei à conclusão de que não se aprende. Eu defini para mim que a forma de aprender é não ver. Então, eu não vou ver. Lidar com as possibilidades, né? Com os limites. E eu acho certíssimo os limites que você impõe para que você mantenha a sua saúde mental. Com certeza. Não. Com certeza. E você comentou, né, que em alguns momentos você já pensou em desistir. E quais momentos foram esse? E o que te motivou para continuar? Eu acho que foram esses, por exemplo, que eu mencionei. Eu acho que foram momentos muito difíceis para mim. E não sei, eu acho que é aquela vontade de cada dia, eu acho que isso vale para várias coisas difíceis na nossa vida, sabe? Eu acho que quando meu pai morreu também foi um baque para mim. Meu pai faleceu em 2020, né? Eu tinha comentado que ele teve um acidente quando eu era criança, mas ele passou 2 anos e meio em coma, ele depois ele começou a fazer muitas terapias, né, porque ele ficou com muitas deficiências, né, ele perdeu muita massa encefálica, então ele ficou com deficiências cognitivas e físicas, então era uma coisa que eu cuidava muito do meu pai, eu tinha a guarda do meu pai, ele era meu filho, efetivamente, então quando ele faleceu, eu sinto que naquele momento eu fiquei sem chão, no aspecto de, tá bom, qual que é a minha motivação agora? Porque naquela época eu tava numa fase que eu tava assim, juntando dinheiro, tal, eu pensava no futuro do meu pai e tal. E aí, quando isso aconteceu, foi um momento para mim que eu tive que pensar, tá, e agora? Quais são agora os meus objetivos aqui? Porque a minha família sempre foi a minha grande prioridade em absolutamente tudo. E aí, foi nesse momento que eu comecei a olhar um pouco mais para mim. Então, depois disso, do falecimento do meu pai, que foi
que eu cheguei a essa conclusão, eu falei, nossa, mas eu guardei dinheiro porque eu pensava no futuro dele, porque era uma vida muito difícil que ele vivia, assim, fazia muita fisioterapia, hidroginástica, tal, médico, cirurgias, processo muito difícil. E aí, na época, foi que eu decidi comprar minha casa. Minha casinha, que eu tô aqui agora. Seu refúgio, tua paz. Ela foi minha grande conquista, assim, que foi quando eu falei, cara, eu preciso fazer isso por mim, porque se eu tava bolando algo pensando no futuro dele e isso não aconteceu, eu preciso ressignificar esse trabalho todo e todas essas coisas que eu passei, sabe? Sim. Mas no começo foi muito difícil, eu fiquei meio desmotivada. E foi ainda a época de pandemia, que assim, desculpa, quem não ficou deprimido na pandemia não viveu a pandemia direito. Pois é, tava fora da casinha, né? Tava. E então, aí foi nesse momento, assim. E acho que. E depois esses outros percalços e tal. E. Enfim, e eu acho que esse projeto também da Kings League foi um projeto muito bom para eu começar, porque eu acho que eu queria realmente, eu estava buscando um novo projeto, uma nova motivação, uma nova história, um novo capítulo. Não que ele mude alguma coisa na minha vida, eu vou continuar, obviamente, trabalhando com games, apresentando campeonatos, é algo que eu amo fazer, que eu quero fazer, mas que eu acho que eu estava buscando uma nova motivação também, né? Uma nova história para eu me esforçar, para eu botar na minha planilha de cada dia, sabe? Eu vejo como um novo desafio, porque hoje, todos os desafios que você tem, você já dominou. Então, hoje, tudo ficou muito fichinha. Então, eu acho que a Kings League, ela vem realmente para permitir esse novo episódio, que você se divirta, que você consiga aprender, ter propósito e conseguir unir várias paixões. Com certeza, para eu voltar a ser uma novata, porque é bom essa humildade de voltar a ser uma novata em alguma coisa, assim, e dela pra frente, assim. Sim. É engrandecedor, acho que para todo mundo, no final das contas, passar por esse tipo de mudança. Às vezes a pessoa muda de emprego, muda de área, muda, sabe? Esse tipo de coisa é muito gostoso de passar. É difícil, mas é novos desafios ali que eu tô, vale a pena. Que eu tô visando e que eu quero pra minha vida. Uhum. É bem gostoso, vale muito a pena. Vem aquele sentimento de renovação. Mudando um pouquinho de assunto, me conta quais são os teus hobbies que você gosta de fazer quando você não está apresentando, streamando, jogando, fazendo nada de esporte eletrônico. Você acabou com todas as possibilidades. Assistir anime? Vale, Eu acho que é isso. Por exemplo, agora a gente tá entrando no... Pra quem tá assistindo isso depois, porque a gente vai... Imagino que você vai postar isso bem depois, mas a gente tá entrando no carnaval agora. E hoje é sexta-feira de pré-carnaval. E os meus planos pra esse carnaval, é ficar eu, minhas gatinhas em casa, pegar uma piscininha... fazer uma faxina na casa que tá precisando, arrumar minhas coisas, ouvir música, assistir série, assistir anime, assistir essas coisas, fazer o que eu gosto de fazer, ficar fazendo nada, é o que eu adoro fazer, nada. Perfeito. Meu hobby é esse. Não, eu tô ansiosa pra esse carnaval também, porque o meu sonho de consumo nesse carnaval é conseguir descansar. Tipo, conseguir ficar no cobertorzinho, na cama, descansando, assistindo um seriado. Ai, eu quero muito. Então esse vai ser o meu sonho. Lá bloquinho de carnaval, isso não vai acontecer. Não. Você acredita que o último bloquinho que eu fui com a minha mãe? Ela que te levou. Ela que me levou, sem exagero. E já faz uns 8 anos, sei lá. Olha, que eu já moro fora já tem 6 anos. Então que eu não pego Carnaval e Brasil. Antes disso, já fazia alguns anos que eu não ia ao Carnaval. Então, esse ano eu confesso que eu esperei sedenta pelo Carnaval porque eu quero descansar.
Porque nos últimos anos eu trabalhei, como eu tava trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu seguia o calendário daqui e carnaval não é feriado nos Estados Unidos. Então, deixava a vida me levar. Esse ano eu falei, não, esse ano vai ser um feriado no escritório. Assim, ó, é feriado nacional, agora é mundial, porque eu vou estar na Suécia e vai estar menos, sei lá, 2 graus e eu quero estar debaixo da cobertinha, assim, ó, bem gostosinho, dormindo. Bartô, se Deus quiser, vai querer relaxar. Não vai querer pular nenhum bloquinho. Então vai dar super certo. Não vão nos bloquinhos da Suécia. Sem bloquinhos, Bartô, pelo amor de Deus. Ele tá aqui, ó, roncando, pleníssimo. Igual a minha já foi, já. Já tô dormindo aqui. Já era. Encaminhando um pouquinho mais pro final. Quais são os seus sonhos e as metas para os próximos anos dentro e fora do esportes? Cara, eu não gosto muito de pensar nisso, sabia? É um posicionamento de vida que eu tenho desde sempre. E eu acho que, assim, sempre que você visa aonde você quer chegar, a escada parece muito longa. Eu gosto de andar degrau a degrau e eu gosto de estabelecer metas diárias e semanais. Às vezes até mensais. Mais do que isso, não. Obviamente, eu organizo minha agenda, meu calendário do ano todo, porque por motivos óbvios, né? Eu tenho trabalhos do ano todo, mas não é uma coisa que eu fico remoendo, visando o que vai acontecer depois. Eu não fico. Porque eu acho que cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que funciona falando assim, cara, essa é minha meta e eu vou trabalhar de hoje até, 5 anos para chegar nessa meta. Só que eu não funciono assim. Não funciona. Acaba te paralisando mais do que te ajudando. Porque senão você se frustra. Às vezes, tipo assim, pode ser que outras pessoas não, mas eu me frustro se eu chegar, por exemplo, vamos dizer que final de ano estabeleci minhas metas do ano, e se eu não cumprir elas, chegar no final do ano e perceber que eu não cumpri elas, aquilo vai me frustrar, tipo assim, como que você não cumpriu? E, caraca, mas assim, e as outras coisas que eu cumpri que não tava nas minhas metas? Uhum. Então, eu não gosto de me cobrar nesse aspecto, porque senão é algo que é muito difícil pra gente também, né? Assim, depende, é o que eu falei, depende de cada pessoa. Tem gente que vai funcionar de um jeito diferente, mas não é o jeito que eu funciono. Sim, eu acho que existe beleza no que você tá falando. Existe beleza em realmente criar degrau por degrau. E também não se limitar. Não falar, é aqui que eu quero chegar. Não, eu quero ir crescendo todos os dias. Todos os dias ser a minha melhor versão e tá trabalhando pra isso. E eu faço isso até quando eu vou correr na esteira. Eu vou na esteira e não falo assim, hoje eu vou fazer 40 minutos. Não. Eu vou lá, eu ligo a esteira, começo a fazer. Aí, às vezes, quando eu olho, nossa, já tô há 60 minutos aqui. Tipo, caminhando, fazendo, intercalando, tal. Quando eu vi, já passou. E aí, porque se eu ficar assim, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer 4 quilômetros. Não, esquece. Isso vai ser tão sacrificante, cada segundo daquilo vai ser sacrificante. Então eu gosto muito mais de curtir a jornada e descobrir aonde que essa jornada vai me levar. Sim. Como é a beleza, né, de cada pessoa, e eu acho que o fato de se conhecer é o mais importante. Porque você, se conhecendo, sabe que se você falar, não, eu vou correr 4 quilômetros, vai te fazer muito mal e que você não vai curtir aqueles 4 quilômetros. Eu sou o oposto. Se eu realmente não sei onde vai chegar, me dá uma ansiedade que me paralisa. Então eu preciso desse, hoje vamos correr 4 quilômetros. Aí a gente vai lá e corre. Porque senão chega num local que parece que eu tô meio perdida. Mas como existe beleza em realmente se entender e saber o que é melhor pra gente, ter esse autoconhecimento que permite que a gente cumpra as nossas vontades, que é o que importa. Incrível, incrível, incrível saber que você funciona de um jeito completamente oposto do meu, mas em compensação, assim, por todas as conversas que a gente teve, eu sinto que a gente tem um mindset parecido, assim, acho que sobre esforço, sobre o quanto a gente se dedica às coisas que a gente quer fazer, exato, muito doido. Mas mesmo assim, tem um jeito que a gente funciona de jeitos diferentes. Sim, adoro. E o que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no cenário de esporte eletrônico? Eu ainda sou
aquela pessoa, tipo mãe, que vai dizer pra você que é bom você sempre ter plano B. Porque eu acho que esse é um universo muito difícil também. Às vezes você é muito bom, mas às vezes você não tem oportunidade. Às vezes você vai tentar entrar no negócio e às vezes você também não é tão bom quanto você acha que você é. Eu acho que tem muitas coisas assim e que aí vale para qualquer pessoa que vai trabalhar em universos artísticos de uma forma geral. É muito difícil, porque é uma combinação de sorte, esforço, estar no lugar certo na hora certa, talento, é tudo isso. Você precisa ter tudo. E às vezes você tem quase tudo, mas você não tem a sorte de uma organização ver você, de uma organização querer contratar você. Então, é difícil. E eu acho que essa é a parte assim mais desafiadora disso, assim, sabe? De você conseguir conciliar. Então, tenha planos B, mesmo que aquele plano B depois vire seu hobby, sabe? Sim. Do tipo, aí eu acho que é bom a pessoa estabelecer uma meta. Do tipo assim, vamos dizer que a pessoa acabou de terminar o colégio. E aí ela quer ficar 1 ano ali, tentando se dedicar para tentar trabalhar com isso e não vai fazer uma faculdade. Então ela estabelece, se for possível, se você é uma pessoa que tem uma infraestrutura, que seus pais vão conseguir te ajudar, que você vai conseguir ficar 1 ano sem trabalhar e tudo, sem estudar, conversa com seus pais, fala para eles assim, olha, e se eu ficar 1 ano me dedicando aqui muito, tentando fazer meu sonho acontecer, se não der certo eu vou para a faculdade, tal, e tentar trabalhar dentro das suas realidades, né? Porque tem gente que não tem essa realidade, tem gente que antes mesmo de terminar a escola, já teve que começar a trabalhar, como foi o meu caso. Então, eu não teria essa oportunidade. Eu tive que pensar em planos B na minha vida. Por muita sorte, tudo deu muito certo, coisas que eu nem imaginei, mas mas é isso, eu gosto de usar a palavra sorte, porque claro que tem muito esforço da minha parte, porque a sorte não te sustenta mais de 10 anos numa carreira. Sim. Então, no final das contas, a sorte é algo que vai te ajudar a ter oportunidade. O seu esforço, assim, o seu talento é o que vai agregar a sua sorte. E o seu esforço é o que vai te manter lá. Sim, é a receita do sucesso. É a receita para realmente dar certo. Porque senão não tem como. Não tem como dar certo. Senão vai dar certo no começo e depois vai acabar. Sim, quantas histórias a gente já viu, né? De pessoas que tiveram, assim, uma grande oportunidade, entraram no time profissional, fizeram uma carreira bonita, assim, durante 1 ano, e depois jogaram tudo fora, não se esforçaram, subiu a cabeça, não soube ter humildade para se reinventar, se esforçar, achou que não precisava se esforçar mais, que já tinha dado certo. Não tinha nada para desenvolver, achou que realmente já estava assim no limite. Acho que então é um pouco de tudo, assim, no final das contas. É isso. Ai, adorei. E agora um quadro final aqui, que é um bate-bola mesmo, de recomendação, indicação e tudo mais, para te conhecer também. Qual é o seriado que você mais gosta na vida? Uau! Tá. Que eu mais gosto na vida? Ai, que difícil. Porque, tipo assim, eu posso dizer mais de um? Pode, esse podcast é teu. Às vezes as pessoas falam, pode fazer tal coisa? Eu falo, claro, a casa é tua. Porque, assim, eu vou dizer que teve uma série que foi, assim, uma série que me fez gostar de série, que foi a primeira série que eu assisti, que foi Supernatural, que eu assisti desde criança, cresceu comigo Supernatural. Então, era uma série que eu gostava muito. Depois teve uma série que, assim... Cara, é a minha cara, eu adoro. É uma série chamada Desventuras em Série. A série é mais ou menos a mesma história do filme, né, do Jim Carrey, só que ela tem uma estética muito interessante, assim, que eu gosto muito. Ela tem uma pegada muito cômica, com um drama, mas ao mesmo tempo ela é muito gostosa de digerir, assim, de assistir.
E ela é muito artística, a série, eu gostei muito. E tem outra que eu amo, que assim, do que eu amava quando eu era criança, que eu amava terror psicológico, é Hannibal, que é uma série, cara, que série incrível. Ela te faz pensar muito sobre a construção dos personagens, porque você tem eles fizeram uma diferença muito grande entre os filmes e a série, que você tem uma dualidade entre o Hannibal e o outro personagem principal, que é o Will Graham, que eles são o oposto um do outro, então eles fazem um jogo muito interessante entre os dois, em que um é o psicopata, então ele é a falta total de empatia, com o outro que ele tem uma disfunção que faz ele ser um cara extremamente empático, então a ponto de ele chegar numa cena de crime e ele ser tão empático que ele sente exatamente o que o assassino sentiu ali, e esse excesso de empatia com a falta de empatia faz os dois serem igualmente disfuncionais, assim. A falta de equilíbrio nos dois, assim. Exato, e aí é muito incrível, assim, e aí ela é um puta de um terror psicológico, assim, é uma série que te dá até um negócio. Eu nunca tive coragem de assistir, acredita? Eu tenho medo. É difícil. Eu também tive, eu não aconselho assistir de noite, porque às vezes ela te deixa um mal-estar, assim, depois, porque ela é difícil, é uma série difícil de assistir. Enfim, acho que essas 3 são meus top 3 de séries, assim, favoritos. Mas eu sou muito cinéfila, não, que palavra eu usaria para sérífila? Inventei essa agora. Porque eu adoro séries. Eu gosto muito de assistir série, muito mais até do que assistir filme. E qual você tá assistindo no momento? Eu tô assistindo uma muito óbvia, que é Ted Lasso, que agora que eu sou a presidente de time, eu achei que fazia todo sentido eu assistir. E tá sendo muito divertido assistir. O Fly me recomendou esse seriado. É muito boa, é muito boa. E eu tô assistindo Ruptura, obviamente. Inclusive, saiu um novo episódio hoje, que o Yuri tá me esperando pra gente assistir junto, porque a gente tem o nosso web namoro, que é o seguinte, a gente assiste, fica em call, e dá play ao mesmo tempo, e fica assistindo junto, e fica comentando juntos. Amei, adorei. Muito bom. Parece quando você pega voo junto, sabe? Que você faz a sincronia das duas telinhas pra realmente ficar ali aquelas 9 horas fazendo a mesma coisa. Adorei. Muito bom, né? Além do Nivelados, que é o time seu do coração, existe um outro time de futebol que você gosta, acompanha? Eu sempre fui palmeirense por causa do meu pai, porque meu pai era palmeirense, então eu gostava dele ficar feliz, então eu torci pro Palmeiras. Basicamente isso. Adorei. E tem alguma palavra pro teu ano? Uau. Eu acho que eu vou usar uma palavra que ela serve para outros anos para mim, que é esforço. É isso. Esse ano é um ano que vai demandar muito esforço para mim, já está demandando. Sim. Mas que eu tenho certeza que quando chegar no final do ano, a palavra vai ser gratidão. Sim. Você tá plantando muita coisa incrível e tenho certeza que a colheita vai vir, sem sombra de dúvidas. Exato. Porque tudo que você faz tem muito esforço, muito carinho, muita dedicação, e eu adoro acompanhar essa trajetória, né? Desde o comecinho da Nive até hoje. Então, é algo fascinante te acompanhar pessoalmente, profissionalmente e tudo mais. É um prazer ter você na minha vida. Ai, que linda, maravilhosa. Nossa, você é um presente, juro por Deus. Ai, você é uma fofa. Eu tava falando sobre isso com o Yuri. Eu falei, cara, a Letícia é uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa. Hein? Você é muito doido, assim, porque quando eu conheci a carreira do Fallen, eu sempre fui fã do Fallen, né? Da história dele e tudo. E aí, conforme eu fui conhecendo você, a família dele, aí você entende, tipo assim, a estrutura que faz ele ser o ídolo que ele é, inclusive, tipo, as pessoas maravilhosas que ele tem por perto, que ajudam ele a ser quem ele é, sabe? E é muito incrível, assim,
Eu realmente, eu sou muito fã do seu trabalho, eu acho Obrigada. você muito incrível, eu acho tudo que você faz muito legal. E assim, desde aquela vez a gente estava, como eu mencionei, a gente estava em Abu Dhabi, tomando um cafezinho, passeando por lá. Eu falei, nossa, que coisa boa ter essa pessoa por perto. E eu espero que todos os campeonatos que eu vá, a gente que a gente se encontre. Pois é, a gente fica, você vai nesse, eu vou naquele. A gente tá se encontrando, hein? Esse ano a gente não conseguiu se encontrar, mas eu tenho certeza que logo menos a gente se encontra e dá tudo certo. Mas, ai, que delícia. Foi bem chá de comadre aqui mesmo. Adorei. Obrigada, Nive. Obrigada por ter topado participar. Obrigada por contar um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Foi um prazer ter você aqui. Foi incrível. Ai, obrigada, eu amei, de verdade. Foi bem... Hoje, como eu comentei com você, hoje eu dei 4 entrevistas, fiz mais uma entrevista em texto, mas o nosso papo é totalmente diferente. É uma coisa tão à vontade, eu tô, assim, literalmente conversando com uma amiga. Sim. Foi muito bom. E é exatamente isso que eu quero, que todo mundo que vem aqui se sinta à vontade e tenha essa parte humana, esse espaço para que a gente possa conversar tudo e mais um pouco. Então, muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, porque eu tenho um patrocinador, meu patrocinador oficial, Fallen Store. E quem precisar comprar alguma coisa, tem cupom LELORENA. Então, é isso. Fica a indicação. Nive, muito obrigada. Grande beijo. Tchau. Beijo, querida. Tchau.